Amém? Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso amado Jesus seja com você. Que você possa sentir esse poder maravilhoso da ressurreição. Saber que Ele é o Todo-Poderoso. E é por Ele que nós estamos aqui essa manhã. Eu quero dar bom dia também para os meus irmãos que se reúnem lá em Curitiba, que nos assistem. Os nossos irmãos de São José dos Pinhais, né? Que você se sinta tocado também. Eu penso que para eles é um desafio, né? Toda semana eu estou lá falando sem parar, e agora eles ligam a câmera, eu estou aqui falando sem parar. Mas o Senhor é com eles e eles têm me suportado em amor esses anos todos, né? Então, amados, a gente está findando uma série, né? Como vocês têm assistido aqui, nós temos acompanhado a transmissão lá e temos sido muito tocados pela palavra de Deus. A gente acredita que quando um povo se reúne com essa singeleza do coração e busca a Deus, Deus ele pode superabundar na nossa vida. Quando nós nos colocamos ao tratamento de Deus, ao tratamento do nosso caráter, eu creio que Ele pode fazer muito mais. E Ele tem feito, como o pastor falou aqui, na pureza, na simplicidade. Porque a palavra fala que o poder do Evangelho é o suficiente na nossa vida. Ele é o poder para nos transformar, nos resgatar. E hoje, querido, eu trouxe para vocês podem estar deixando a Bíblia aberta, por favor, em Gênesis 41. Que eu vou estar lendo com vocês, mas vocês podem estar acompanhando na Bíblia de papel ou no monitor. E eu trouxe para vocês o 7º teste. O primeiro teste a gente viu que foi o teste do orgulho. José, ele teve um sonho dado pelo Senhor, mas ele tinha tantas coisas a serem tratadas ainda no seu caráter. E o Senhor viu que tinha orgulho no coraçãozinho dele. O segundo teste, né, foi o teste do poço, onde muitas vezes nós encontramos em situações que nós mesmos provocamos aquilo, que são consequências das nossas atitudes, assim como foi de José. O terceiro teste, o teste do palácio, que falava muito sobre mordomia. E se nós formos bem sinceros, nós somos mordomos de tudo que Deus nos confere. Nós não pertencemos nem a nós mesmos, a nossa vida pertence ao Senhor. Os nossos recursos são deles, os nossos filhos são do Senhor. E foi um grande teste de José no palácio de administrar aquilo que Deus coloca nas mãos. O quarto teste foi o teste da pureza. O quinto teste, o teste da prisão, que é um teste mais longo. Semana passada a pastora Sueli trouxe o teste, né, da profecia. E hoje é o teste do poder. Eu espero que você tenha expectativa no Senhor do que Ele quer falar com você nessa manhã. Expectativa daquilo que Ele tem para plantar no seu coração. E eu acredito que o teste do poder, ele é um grande teste para todos nós. Tem uma famosa frase aí no mundo, Abraham Lincoln falava que quer conhecer realmente o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Vocês concordam com isso, querido? Amém. E se a gente for bem realista com nós mesmos, sondar o nosso coração, esse desejo do poder está embutido, intrínseco em toda a natureza humana. Bastamos nós observar as crianças que têm irmãozinhos ou que têm um animalzinho de estimação, nós percebemos que todas elas têm um desejo de governar sobre o outro, de mandar o irmãozinho, né? O irmão mais velho é aquele dominador do irmão mais novo. Perceba como uma criança cuida do seu cachorrinho de estimação, como o marido, né? Às vezes tem um deleite na sua carne de governar ali sobre a sua esposa. Então, se nós formos bem sinceros, todos nós seremos testados no teste do poder. Todos nós exercemos influência. Todos nós na sociedade, no nosso trabalho, ou estamos influenciando lá na sociedade, na escola, gerenciando uma empresa, dentro da igreja, nos pequenos grupos, né? Seja líder de ministério, líder de rede, pastor. Deus, Ele dá essa oportunidade de exercermos a autoridade, a influência. E o cerne do teste do poder é como nós nos comportamos quando isso nos sobrevém. Quando a bênção vem, quando a autoridade vem, quando Deus alarga a influência. E José ele teve que ser trabalhado no seu caráter, porque ele não estava pronto para exercer o governo, né, do Egito. Ele não estava pronto para o comando ainda. E aí eu pergunto, nós estamos prontos? Às vezes nós pedimos tanto, Senhor, eu quero tocar nessa pessoa, eu quero ter mais influência, mas por que de fato e qual a razão que nós queremos mais poder? Esse é o cerne do teste do poder, como nós nos comportamos quando as bênçãos vêm. Porque é fácil olharmos para a vida de José quando ele estava na prisão, quando ele estava sendo injustiçado, quando estavam, né, arquitetando contra ele, mas como nós nos comportamos quando algo bom vem?
Essa é a resposta que essa manhã você deve responder no seu coração. Em Gênesis 41, 8, 36, vai ter todo aquele contexto de José interpretando o sonho do faraó. O faraó ficou agitado na sua alma e buscou todos os magos para que interpretasse aquele sonho. E José, ele tinha esse dom dado por Deus. E aí ele falou, olha, vai vir 7 anos de grande fartura no Egito, seguidos de 7 anos de grande escassez. Esse é o contexto. Se não bastasse interpretar o sonho, ainda aconselhou Faraó. Então aproveita essa parte de abundância e recolha a quinta parte, abasteça os celeiros. Ele ainda exerceu aquela pequena influência que ele tinha saindo da prisão para ainda, olha, eu quero te abençoar, Faraó, eu quero te aconselhar. Então esse é o contexto de Gênesis 41, 37 ao 43, que eu quero ler contigo, se você puder acompanhar. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você tem o meu comando, o meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida Faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir uma carruagem real e à frente os arautos iam gritando, abram o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Amém, querido? Então você pense, José veio, né, saiu da prisão e o teste do poder, há uma chave aqui, ele vem de repente. Pense a situação de José numa prisão, no contexto de uma prisão, e muitas vezes nós nos encontramos numa prisão onde é um lugar escasso, apertado, mas ele continuava exercendo aquilo que Deus colocou na mão, sendo fiel no pouco. E Faraó apenas reconheceu aquilo que Deus já tinha depositado nele. E simplesmente chamou ele e aí restaurou a autoridade, né? Essa analogia de anel no dedo, né? O selo real é aquilo que te confere autoridade, te confere, quem sabe, prestígio, abertura de portas. Então José, da noite para o dia, entrou na primeira fase do seu destino. Então Deus, ele pode mudar a nossa situação da noite para o dia. Muitas vezes nós nos encontramos numa prisão de alma, numa prisão financeira, mas Deus, ele pode olhar o coração e ver, olha, ele está pronto para se apresentar para mim. Ele está pronto a se apresentar, a ser restaurado a autoridade que Deus já tinha conferido nele. O caráter de José já estava tratado e ele entrou com o pé na primeira fase do destino. Ainda não tinha chego nele, mas ele ganhou essa posição de autoridade. E por mais que a posição, pense nisso, por mais que a oposição te confira poder, somente o caráter lhe confere autoridade. Muitas vezes o que nos falta é autoridade. Autoridade para cuidar das pessoas. Nós queremos ver as maravilhas de Deus, nós queremos ver o poder de Deus, mas nós só temos posição. Nós precisamos ansiar que Jesus trate e toque nosso caráter. Ele vem buscar uma noiva, ele tem pressa, ele vem aprumar a sua noiva. E nós precisamos ser esse braseiro do mundo, que o mundo olhe para nós, só pode existir Deus, só pode existir algo diferente, porque ele se comporta de maneira diferente. E isso só vem, essa autoridade que é dada do alto, só vem com caráter tratado. Ele ainda não tinha cumprido seu destino, mas estava rumo a ele. Eu creio no meu coração, eu sei que você crê também que Deus tem um destino para cada um de nós. Deus tem um glorioso destino, às vezes não como o mundo prega, como uma arquitetura faraônica, como algo grandioso, mas Deus tem um destino para nós. E muitas vezes nós nos afastamos dele, Deus vai recalculando a rota, mas para isso ele precisa tocar no caráter. Para isso ele precisa tratar as nossas lacunas, a nossa carnalidade. Isso confere autoridade. Nós precisamos de autoridade para cuidar dos nossos filhos, para pastorear uma igreja, para ministrar o coração das pessoas, mas às vezes não vem essa autoridade, não tem óleo, porque nós não deixamos ser tratado. E o Senhor quer tocar, assim como ele tocou na vida de José. E de uma hora para outra, guardem isso, Deus, ele pode mudar a circunstância.
E eu quero que você responda essas 3 perguntas na palavra. O primeiro item é: de onde vem o poder? Pensem aí, de onde vem o poder? Se nós vamos pensar na cultura conforme esse mundo contemporâneo, a gente escuta tantas coisas, não é verdade? Há 15 dias eu fui cortar meu cabelo porque estava parecido com as tia do coque, sabe? Bem comprida. Nada contra as tia do coque. Mas eu pensei, eu vou para a cor Porto Belo e lá tem uma irmã muito moderninha, né? Muito bonita. Eu falei, eu vou cortar o cabelo. E a cabeleireira falou assim: Kátia, eu quero te cortar, fazer um corte que você se torne bem empoderada. E eu pensei, Jesus, né? Tá amarrado isso daí. O que é esse empoderamento segundo o mundo, né? Eu creio que o Espírito Santo estava trazendo e costurando essa palavra no meu coração e fazendo refletir sobre o que é poder ao mundo, o que é poder segundo o mundo, né? E essa palavra empoderamento segundo o mundo, de estar empoderado, não é recente, né? Isso surgiu lá na década de 70, mais ou menos, nos Estados Unidos, quando as raças, as minorias, né, queriam direito de voz. Houve esse primeiro agir dessa palavra. E o feminismo veio e adotou esse empoderamento, como a gente bem conhece, né? Mas esse poder segundo o mundo tem muito a ver com uma aparência. Se você perguntar o que é uma pessoa poderosa segundo o mundo, ela precisa ter alguma coisa, aparentar ser alguma coisa. Está muito atrelado à riqueza. E não há nada de mal nisso, mas se Deus estiver nisso. Então, a pessoa empoderada, né, tem tantas modinhas por aí, mas eu creio que moda passa. A única coisa que permanece é a palavra de Deus, moda passa. Esse empoderamento, ele projeta muito autoconhecimento, não ter crenças limitadoras. Ele promove muito ser uma pessoa forte, decidida, assertiva, segura de si, que é o se promover. O autoajuda com U e não alto do L, né? Mas se a gente for pensar, o primeiro homem, a menção do primeiro homem poderoso que aparece na Bíblia foi Nimrod, também em Gênesis 10, 9, né? Que foi o primeiro homem que se ouviu falar de poder. Você sabe da história, ele arquitetou Babel, né? Com um espírito humanista, querendo subir acima de Deus. A gente sabe que isso não era novidade, né? Teve um também que quis sentar no trono acima de Deus, mas a razão para que ele estava arquitetando aquilo não era para que o nome do Senhor fosse exaltado, é para que o nome dele fosse grande na terra. Esse é o espírito, às vezes, que levanta o homem e deixa Deus à margem. Mas o poder, segundo a Bíblia, está lá em Salmo 62, 11, que fala... acredita-se que esse salmo foi escrito já pelo rei Davi, num contexto de deserto, aonde ele diz: uma vez o Senhor falou e 2 vezes eu ouvi, que o poder vem de Deus. O poder vem de Deus. João, né, no contexto da videira, fala: sem mim vocês nada podem fazer, nada podemos fazer. Nós só precisamos reconhecer de fato a verdade, que o poder de fato vem dele, derramado dele. A autoridade, a influência, quem alarga é ele. A tenda, quem alarga é ele. Né, tem um contexto bem hilário que antes da crucificação, instante antes, em João 19, 10, fala de um diálogo que Pilatos teve com Jesus, com nosso Senhor, com o poder encarnado na terra. Ele falou: por que tu te calas diante de mim? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Pilatos estava diante do próprio poder e não entendeu nada. Jesus, ele responde para ele: terias alguma autoridade que não fosse te dada do alto? Teria nós autoridade, ou força, ou fôlego para levantar essa manhã que não fosse dada do alto? Todo o poder vem de Deus. Pilatos não havia entendido nada ainda. Eu penso que muitas vezes nós começamos muito bem a caminhada, mas aí nós colocamos Deus de lado para sentar e a gente pensar: eu já entendi como é que eu corro a corrida. E o Senhor, ele quer ser rei, ele quer reinar todos os dias. A gente só precisa reconhecer: olha, eu levantei essa manhã porque o Senhor permitiu. Eu estou de pé aqui servindo os irmãos porque Ele permitiu. Nós só conseguimos vencer o teste do poder que nos sobrevém se nós entendermos que nós podemos sim trabalhar duro. E o Senhor se alegra da capacitação dos seus servos. Não há maldade nisso, não há pecado nisso.
mas eu preciso entender que é Ele que me dá essa capacitação. Se a gente prestar atenção, quantas pessoas começam de maneira simples, e não preciso citar a profissão, mas começam a sua vida de forma bem simples, bem humilde. E o Senhor lhe confere bênção, o Senhor derrama bênção. Mas chega lá no topo e Ele fala, eu consegui, eu acordei cedo, eu batalhei, eu venci, eu conquistei. O Senhor não tem nada de Deus ali. E eu penso que muitas vezes nós nos esquecemos de forma prática e simples que o poder vem dEle. Essa é a compreensão. E eu continuar sendo humilde, mordomo, obediente, e certamente Ele dará poder. Se eu responder para que eu quero a razão certa, Ele dará poder. Você consegue perceber que Ele deu poder para José governar, que Ele deu poder para José sair daquela situação. José no capítulo 40 ainda tenta manipular, né? Tem aquele coração ali, olha, está aqui meu currículo, se lembra de mim, pastor me chama para pregar. Mas quando Deus olhou de cima, viu um coração já obediente, maleável, ensinável, e resgatou essa influência de José. José usou corretamente o poder dele. Deus deu poder para José alimentar as multidões. Deus viu uma geração à frente de José. Não via só o prazer, o deleite para José, mas para aqueles que José tocaria. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê uma geração. Quando Ele olha para essa igreja, Ele vê uma geração. Quando Ele olha para Curitiba, Ele vê uma geração. E é para as pessoas que Ele confere isso. Lá em 1 Timóteo 3 fala, se você deseja o conselho, se você deseja a profissão, o ministério de bispo, excelente coisa deseja. Excelente coisa deseja, mas por que você deseja tal coisa? Sabe, meus irmãos, logo que começou a pandemia, a gente começou a fazer culto domiciliar em Curitiba. E aí a gente se reunia atrás da minha casa. E teve alguns momentos em que eu estava limpando lá atrás para receber os irmãos, e o Senhor falava nitidamente no meu coração, por quê? Por quê? Eu discernia que Ele estava não com dúvida do porquê eu estava fazendo, porque o Senhor sabe todas as coisas, Ele nos sonda, Ele sabe da palavra, antes que eu fale, Ele já sabe que chegou na minha mente. Mas Ele estava querendo que eu reconsiderasse, alinhasse as motivações, por que você está me servindo? O porquê você está abrindo a sua casa? E eu até compartilhei para os irmãos, eu queria que os irmãos também estivessem escutando aquilo, mas Ele estava falando comigo, alinha o porquê você quer liderar, alinha por que você quer prestígio, por que responda. O Senhor já sabe, mas Ele tem alinhamento. Todo poder que não está alinhado com o Senhor se concentra no eu. E todo poder que está alinhado com o Senhor se concentra nos outros. Muitas vezes nós precisamos cura do nosso coração. Às vezes nós temos feridas, nós temos complexos, e às vezes a gente quer mostrar para a parentela, mostrar para quem nos feriu que nós vencemos na vida. Não aqui nessa igreja, nem em Curitiba, mas às vezes não pode ter R$300 a mais no Olerite. Não é verdade? Que hashtag eu nasci para vencer. Eu nasci para brilhar. Não é dessa forma. Deus tem alinhamento para nós. Ele é o mantenedor. Ele é aquele que abre as comportas do céu. Ele é aquele que derrama sobre a nossa vida. Mas eu preciso responder para mim às vezes. Perdoar, deixar para trás. Não levar em conta e olhar para frente o porquê que você quer o que você quer. O segundo ponto vem, a quem vem o poder? Responda, a quem o Senhor confere poder? Nós sabemos que Ele conferiu poder a José. E viver no reino de Deus é uma contracultura do mundo. Às vezes nós entramos, e usufruímos do reino de Deus, mas nós viemos com a mentalidade do mundo. E no reino de Deus, se você quer poder, você precisa abrir mão dele. Se você quer autoridade, você precisa estar sujeito à autoridade. Se você quer receber, você precisa dar primeiro. Se você quer amigo, você precisa primeiro ser amigo. Você entende que é diferente? Naquele discurso, naquela discussão entre os discípulos em Marcos 9:35, aonde qual era o maior do reino de Deus? Se você reparar na sua Bíblia, Jesus não falou que era pecado ou que você não poderia desejar algo maior. Mas Jesus responde, se você quer ser grande, se você quer ser o primeiro, seja o último e sirva a todos. O Senhor tem procurado na terra e tem procurado na sua noiva aquele que Ele quer depositar poder. Mas a cultura do reino, o coração, a mente, as emoções precisam ser de servo.
O Senhor tem procurado servos humildes como Jesus, como a figura de José, para depositar o seu poder. O poder vem àqueles que se humilham diante de Deus. E se você for bem sincero, o mundo prega o egocentrismo, o mundo prega você estar por cima. Em Deus, querido, o maior é aquele que se humilha. Em 1 Pedro fala, da mesma forma vocês jovens, sujeitem-se aos mais velhos. É um mundo que não quer se sujeitar a muitas coisas. É um mundo que busca independência. A igreja é um ótimo celeiro para domar o nosso orgulho, porque nós somos tão diferentes. E sabe o que a gente não gosta no outro? É a diferença, é aquilo que nos lixa. Nós precisamos aprender a prestar contas. 1 Pedro fala, se sujeitem aos mais velhos, sejam submissos, se revistam de humildade, porque Deus concede graça aos humildes e resiste aos soberbos. Nós falamos às vezes da boca para fora e não temos a noção do que é ter Deus nos resistindo. Às vezes nós repreendemos, quer repreender o maligno sai com mais facilidade do que a própria mão do Senhor estendida, dizendo, ei, eu quero tratar o teu orgulho. Às vezes nós vemos situação onde está portas trancadas no financeiro, na área familiar, nos relacionamentos, e é Deus nos resistindo. O livro traz a situação de você aprender a jogar bola e querer deixar Deus sentado. E Deus fala, eu quero jogar na tua frente, eu quero abrir teus caminhos, eu preparo um caminho e você me acompanha. Mas nós deixamos a pureza, a singeleza de quando entramos na obra. Deus, Ele confere poder aos humildes. E a humildade, gente, é a porta da graça. Muitas vezes a gente fala em merecida graça. E todos nós precisamos da graça. A graça atraiu você a estar sentado aqui. A graça nos atrai e nos faz resistir uma vida de pecado. Mas a graça nos empodera a caminhar nessa terra. O empoderamento da graça vem aos humildes. Você entende que Jesus era dessa forma? Filho de carpinteiro. Se formos olhar ele, tirando a parte divina, mas a parte humana era extremamente simples. E a graça e o orgulho são como óleo e água, eles não se misturam. Nós precisamos da abundância no reino e um coração livre do orgulho e da arrogância. Pergunta ao Senhor, eu tenho ainda orgulho enrustido, eu demoro para perdoar, eu acho que os outros que estão errados, eu me coloco numa condição de vítima. Senhor, trata o meu orgulho, porque eu quero esse empoderamento do céu. Não é algo que eu me promovo, não é algo que eu me projeto, não é algo que eu aparento ser. O empoderamento vem pela graça. E pela graça nós precisamos da graça. Eu não quero de maneira nenhuma aqui falar da graça de forma simplista, porque eu acho que a graça do Senhor era tão vasta, cabe uma série. Mas eu quero falar rapidamente um testemunho pessoal que eu entendi gotículas da graça. Eu pude entender que há uma graça que nos sustenta para que a gente seja obediente nessa terra. Em 2020, no primeiro semestre, era uma época bem latente da pandemia, né? A gente escutava aqui dos irmãos passando necessidade também. E eu tinha um sonho infantil. O pastor falou aqui que muitas vezes nós temos sonhos infantis que não são sonhos dados por Deus. E eu tinha um sonho de ter uma família grande, de 4 filhos. E o Senhor me deu um marido que ok, essa quantidade de filhos, né? Firmou. E aí, em 2020, eu engravidei no primeiro semestre. E o Senhor, em partes, concedeu esse sonho. E a gente tem um casal aqui. E tem 2 na glória com o Senhor, né? E eu tive uma gestação que eu sabia que o Senhor ia começar a tratar. Particularmente comigo, porque nos exames que eu ia, o Frank não podia me acompanhar, eu estava sozinha. E foi uma gravidez no começo, primeiro trimestre, aparentemente normal. Mas um exame de rotina, dia 1º de agosto, já não havia mais batimento cardíaco na Estherzinha. E foi aí que Deus começou a me mostrar a faceta da graça. No outro dia, eu fui para o hospital fazer o procedimento e eu tive uma das experiências mais marcantes do amor de Deus sobre a minha vida. Que eu até escrevi um texto lá no meu Instagram, que é na sala de espera. E naquela sala de espera gelada do dia 1º de agosto, eu experimentei a visitação forte do Espírito Santo. E ele dizia ao meu coração, filha, eu te amo. Filha, eu te amo. E o Espírito Santo continuava a ministrar e falando, dessa vez eu vou te consolar.
para que você levante daí e console também. 3 dias depois, vocês perderam o irmão de vocês aqui para o Covid. Ele era pai de uma irmã nossa lá de Curitiba. E essa graça que o Senhor me ensinou, não há poder em mim, não há poder nenhum em mim. Mas uma semana antes até de eu estar vivendo meu luto, eu tive que sair da minha casa e chorar com os que choram. Consolar os que precisavam. Chorar, orar e ouvir. E eu te digo que há essa graça que nos empodera, que você não precisa ficar absorvido com a sua circunstância, chorando demasiadamente o seu luto, porque Deus te empodera quando você obedece a lá servir o outro, assim que José fez. José, numa situação de presídio, ele olhava, você está com o teu semblante abatido, eu quero te consolar. Quando eu saí daquela casa, consolando a irmã que perdeu o pai, eu falei, Senhor, permita que eu chore um pouco o meu luto. E o Senhor foi me consolando no processo, me consolando no processo. Foi uma das experiências mais marcantes do amor de Deus. Quando entreguei esse filho, eu falava para o Senhor, que dificuldade entregar um filho para o Senhor. E Ele me respondeu, eu sei, porque eu entreguei Jesus para você. Que maravilhosa graça. Que maravilhosa graça. Tem até uma música que fala, que amor é esse? Graça incalculável, não quer nada em troca, a sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Amém? Essa graça é um favor imerecido, não há poder nenhum em mim, mas Ele nos capacita e nós precisamos dessa graça que nos capacita a caminhar a corrida cristã, que nos capacita a amar, quem sabe, o difícil. Às vezes o difícil é nós, a perdoar, a andar mais uma milha. Não vem de nós esse empoderamento. Você precisa receber essa graça. Paulo afirmava muitas vezes que a graça do Senhor bastava para ele. E eu fui procurar o que era o basta. Em grego, o arqueu fala que estar possuído de força, estar contente, forte, adequado, suficiente. Você está satisfeito? A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te capacita. Porque quando nós estamos nos dias bons, nós não nos diferenciamos de nada aos filhos do mundo. Eles precisam saber como nós nos comportamos no dia mau, no dia do luto, no dia que Deus fala, não é de mim esse sonho. José, ele tinha o favor de Deus sobre ele. A Bíblia fala que tudo que ele se propunha a fazer, Deus estava com ele. E 3 pessoas ímpias reconheceram o favor de Deus sobre a vida de José. Nós precisamos dessa capacitação para nos últimos dias pregar o evangelho com força e poder. Gênesis 41:15 fala que ainda do sonho que ninguém conseguia interpretar. E José era esse candidato para ter orgulho. E ele falou, esse dom não vem de mim, depende de Deus. Essa foi a resposta que ele deu para Faraó, isso não depende de mim. Ele era um candidato forte para o orgulho. Mas ele decidiu dar crédito ao dom a Deus. José entendia que precisava ficar atrás de Deus para receber essa capacitação. Nós não conseguimos cumprir o que Deus tem para nós e nem entrar no nosso destino sem a graça. Você compreende? A graça nos impulsiona. Esse é o empoderamento que nós precisamos desejar. E se você for pensar, o orgulho ele é sempre repulsivo. O orgulho nos deixa solitário, porque ninguém consegue se relacionar com uma pessoa orgulhosa. Então nós precisamos tomar essa postura, essa decisão e saber que a verdadeira humildade, ela atrai poder, ela atrai o favor de Deus. Se nos falta, eu acredito que muitas vezes nós não entendemos o que é andar numa postura humilde. Mas Jesus, ele deu um comando para nós, ele falou, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Não foi o que ele disse? Se te falta humildade, anda comigo, aprenda como eu me comporto. Ele não é uma religião, ele está vivo, ele se relaciona. E eu fui procurar mais a fundo o que essa humildade se refere. E ela diz que lá no Novo Testamento, ela não se refere à virtude, mas uma humildade no sentido de privação, rebaixado pelas circunstâncias da vida. Era como se Jesus falasse, eu fui rebaixado, era o rei da glória, estava na glória eterna do Pai, e fui rebaixado por você. Você entende que é diferente? O poder do reino de Deus é de ponta cabeça.
Assim José estava rebaixado numa circunstância de prisão. E Deus conferiu poder a ele. Então nós precisamos entender que ele é manso e humilde de coração. As bem-aventuranças falam que os mansos e os humildes, o quê? Herdarão a terra. Herdarão a terra, os mansos e humildes. A mansidão é o próprio poder e a força sobre controle. Conseguem entender o que uma pessoa mansa tem o poder sobre o controle. Jesus é tudo isso. Nós precisamos aprender dele. E o último ponto é por que o poder vem. Qual o propósito do poder? Deus, eu falei aqui, Deus ele se importa com as pessoas. Deus, quando olha essa denominação, ele quer ajudar pessoas, alcançar as pessoas. Atos 10:38 fala que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda a terra fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ele tem um propósito com o poder e é para a razão ajudar as pessoas. O poder vem dele para os mansos, os humildes e para as pessoas. Essa é a resposta do nosso coração essa manhã para Deus. Deus ele é apaixonado por pessoas. Se você tem um carro maior, quem sabe para dar carona para o irmão. Se você tem uma casa maior, quem sabe vai ter que hospedar o órfão, uma viúva por um determinado tempo. Lá não é para você. Jesus, quando olhava para essa situação, Deus quando olhava para José, não era só para ele. Depois ele teve os filhos dele, Manassés e Efraim, que eram as tribos, de Judá, de Israel. Então Deus olha uma geração. Deuteronômios 8:17 falam: não digo no coração de vocês, minha capacidade e minha força das minhas mãos ajuntaram para a minha riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois Ele é quem dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou com seus antepassados, como hoje se vê. Isso era um contexto que eles estavam entrando na terra prometida, e Deus alertando: não se esqueça de mim enquanto conseguia juntar, porque a inteligência de armazenar veio de mim. Não se esqueça de mim, eu confirmo a minha aliança com você. Deus ele quer sim abençoar seu povo, que seu povo seja reconhecido na terra como um povo próspero, sim. Não há problema disso, como um povo próspero nos seus relacionamentos, no seu coração, nas suas emoções. Mas é para confirmar a aliança e para as outras pessoas. Deus olha lá para frente, olha para os seus filhos. Essa é a definição de poder do reino. É para os outros e não em benefício próprio. Deus tem a confirmação da aliança para nós. Às vezes nós nos esquecemos dessa aliança e fizemos aliança, com outras coisas que não Deus, mas sempre há um momento de dizer: Senhor, eu reafirmo, eu quero continuar com você, eu quero receber esse poder, eu quero influenciar pessoas, mas com a motivação certa, pela razão certa. Amém, querido? Você pode se colocar de pé nessa manhã e responder essa palavra para o Senhor. Eu não sei o que o Espírito Santo falou contigo, mas eu acredito que Deus tem falado o porquê. O porquê você deseja o que você deseja. Muitas vezes nós não recebemos o melhor de Deus porque nós queremos controlar a obra, controlar as pessoas. Entregue o controle essa manhã nas mãos do Senhor e responda a Ele: Senhor, eu quero ser esse povo que é diferente mesmo dessa cultura do mundo. Eu quero a capacitação que vem de Ti, às vezes nos lugares improváveis, às vezes em situações improváveis, na sala do luto, na sala da dor. Que o Senhor nos capacite a amar, que o Senhor nos capacite a amar e ser semelhante a Ele. Paizinho querido, nós reconhecemos, Senhor, nessa igreja que se reúne aqui, na igreja que se reúne em Curitiba, meu Deus, nós reconhecemos o Teu poder e o Teu senhorio sobre esse lugar, Pai. Nós queremos sim que o Senhor toque em áreas do nosso caráter, Senhor, nos aperfeiçoe, Senhor, nos deixe mais semelhantes a Ti, Jesus. Nós reconhecemos que precisamos da graça, Pai, para viver, Senhor. A graça se refere a passado, presente e futuro, Senhor. Nós desejamos, Pai, o empoderamento que vem do céu, Senhor Deus. Num coração contrito e humilhado, Senhor, nos mostra como é andarmos em humildade, Senhor. Nós queremos tocar, sim, nas multidões que o Senhor tem, Senhor, mas às vezes a multidão é uma pessoa só, Pai. Nos capacita, Pai,
avançar, Pai, rumo ao nosso destino, Pai, com a razão certa, Senhor, com a motivação certa, Senhor Deus. Pai, nós queremos reafirmar a aliança, Pai, que o Senhor nunca desfaz conosco, Pai. Derrama, Senhor Deus, sem medidas nessa igreja, Pai. Derrama sem medidas, Senhor, capacitação, Senhor Deus. Tu és o governante desse lugar, Senhor Deus. Que nós possamos, Pai, entender o privilégio que é, Senhor Deus, andar nas suas passadas, Senhor. Andar sobre a tua liderança, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.